Olá, caros amigos. Aqui é Felipe Sampaio. Estamos dando seguimento aí ao nosso curso na modalidade extensão online, estágio híbrido, Cyberpolítica Básica, formação teórico-prática para sindicatos e associações de moradores. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Sampaio, RU 2789307. Bacharelado em Sociologia, Uninter, Polo Itapiruna, Estado do Rio de Janeiro. O tema de hoje, diferentes contextos educacionais. O que é educação? Vídeo 8. Bom, o tema se refere justamente ao título que é dado à fase que eu estou aí cursando, do estágio híbrido, chamado diferentes contextos educacionais, voltado aí ao bacharelado. E eu destaquei essa pergunta, né? O que é educação? Bom, a finalidade deste vídeo é justamente fazermos uma espécie de ponte, né, entre os conceitos atribuídos à educação, aos processos educativos e a sua utilização, a sua importância também em instâncias não escolares, né? Em instâncias aí especificamente, né, ligado aí ao nosso tema, né? Sindicatos, associações de bairros, como que podemos articular os conceitos de educação, a pesquisa, a atividade do sociólogo no cotidiano dessas instâncias, pegando, inclusive, né, aí as contribuições de pensadores da educação escolar, como Paulo Freire, dentre outros. Então, a finalidade deste vídeo vai ser justamente nós fazermos esse contraponto, né? Me sinto muito à vontade para falar desse tema, pois eu atuo, né, aí nesta área de educação, tenho formação em História e Ciências Sociais, atuando na escola pública, né, ensino fundamental e médio. Então, trago comigo aí a influência também desta área fascinante, né, que é a educação. E pensando nessa questão, né, nós vamos estar aí traçando, né, essas características que eu apresento a vocês nesse momento. O campo do ensino-aprendizagem e o campo da pesquisa. Quais seriam os pontos em comum, né, entre o trabalho de sala de aula, trabalho do professor, do educador, e o trabalho do pesquisador, né, do bacharel, do sociólogo? Existem pontos em comum? Sim, né? Então, aqui eu vou colocar para vocês alguns desses pontos, né? A investigação, a curiosidade, o método, a busca e produção do conhecimento, a revisão conceitual e o constante aprimoramento, né? Aqueles dois primeiros, a investigação e a curiosidade, perpassam, né, a formação do educador, né? A curiosidade, a construção do conhecimento e a desconstrução também, né, de determinadas questões, né, o debate, a investigação,
que é típica de uma postura científica, o método, né, que vai guiar, né, vai colocar aí um caminho, um atalho para conseguirmos obter determinados resultados, né, a busca e produção do conhecimento, né, que se interliga também aos demais campos já falados, né, a revisão conceitual, em que é necessário sempre revisarmos, essa palavra revisão, né? Nada está pronto e acabado, mas tudo é um processo, né? E esse processo ele demanda esforços, empenhos permanentes, constante aprimoramento, que é justamente o profissional que busca esse aperfeiçoamento constante, né? Cursos, atualizações diversas, né? Para seguir aí essa rota, né, do conhecimento, que é justamente uma rota que não para, né? Tal como o tempo, né? Na música lá do Cazuza, né? O conhecimento também não para. As perguntas e as respostas se modificam, né, a partir de contextos históricos. Então, nós temos aí algumas palavras-chave aí para iniciarmos o nosso debate, né? Bom, aqui eu deixo uma indagação, né? E essa indagação ela vai ser respondida nesse vídeo 8, né? Nós vamos buscar respondê-la, né? Neste vídeo 8, e a segunda parte da resposta a essa pergunta vai estar no vídeo 9, né? Então, o vídeo 8, o que é educação, como nós falamos, né? A parte aí da educação formal, escolar, informal e extraescolar. E o vídeo 9, que nós vamos tratar da pedagogia social e sua função nas instituições sociais. Mas qual é a indagação que eu deixo aqui? Em seu trabalho com os sindicatos e associações, como o sociólogo pode articular os conceitos de educação nesses diferentes contextos, articulando-se a proposta da pedagogia social em sua prática cotidiana? Então, como eu havia colocado, nós vamos dividir, né, a resposta, o debate em relação a essa pergunta em dois momentos, né? Eu vou utilizar como embasamento teórico a obra de Carlos Rodrigues Brandão, O que é Educação, né? O livro O que é Educação, escrito por Carlos Rodrigues Brandão, foi publicado pela primeira vez em 1981, chegando à sua 43ª edição em 2003. Carlos Rodrigues Brandão é doutor em Ciências Sociais pela USP, Universidade de São Paulo, e pós-doutor em Antropologia pela Umper, Itália. Atualmente é professor visitante no Instituto de Geografia como docente e orientador de mestrandos na pós-graduação, mestrado-doutorado em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Possui inúmeras publicações nas áreas da educação, antropologia e psicologia. Bom, então aqui nós já temos aí um primeiro trecho, né, desta obra. Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela. Para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias
misturamos a vida com a educação, com uma ou com várias educação, educações. Então, aqui o autor já nos destaca, né, a complexidade desse termo. Né? Pode parecer um termo simples, mas vemos as várias possibilidades, né? Uma visão micro e macro associada aí à educação e justamente uma prática cotidiana. Né? A educação ela é feita, ela é realizada na sala de aula, na escola, mas ela também está aí inserida no nosso dia a dia, aí na nossa rotina, né, diária. Não há uma forma única, nem um único modelo de educação. A escola não é o único lugar onde ela acontece. E talvez nem seja o melhor. O ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único praticante. Então, nós devemos perceber, né, que processo educativo, né, ele é um processo multifacetado. Né? Nós vamos ver aí o papel do professor, do educador, né, que durante um tempo, durante um determinado momento, né, foi visto como o detentor do conhecimento, né, o protagonista, né, e a partir de vários pensadores, né, de escolas de pensamento pedagógico, correntes, né, nós vamos percebendo uma mudança nesse olhar, né, vendo aí o professor, agora, né, especialmente, como um intermediador. Né, um intermediador que faz com que o aluno, o próprio aluno, possa exercer também o seu espaço. Então, nós temos essa questão, né, que perpassa as escolas e que o autor, né, justamente coloca que não é o único formato. Né? E ali ele completa que talvez nem seja o melhor. Mas é o conhecido por nós, né? O mais conhecido. Para muitos ainda, nas representações sociais, pode de fato parecer o único. Né? Mas o mérito, né, desses autores, do próprio Brandão, é justamente fazer com que nós possamos ampliar esse foco, esse entendimento em torno da educação, não percebendo essa área de uma forma limitada, né? De uma forma unívoca, né? Mas criando asas aí para repensarmos, inclusive, essas questões, problematizando, né, essas mesmas percepções que antes eram predominantes, né, nas representações sociais. Em mundos diversos, a educação existe diferente. Em pequenas sociedades tribais, de povos caçadores, agricultores ou pastores, nômades, em sociedades camponesas, em países desenvolvidos e industrializados, em mundos sociais sem classes, de classes, com este ou aquele tipo de conflito entre as suas classes, em tipos de sociedades e culturas sem Estado, com um Estado em formação, ou com ele, consolidado entre e sobre as pessoas. Existe a educação de cada categoria de sujeitos de um povo. Ela existe em cada povo, ou entre povos que se encontram. Existe entre povos que submetem e dominam outros povos,
usando a educação como recurso a mais de sua dominância. Da família à comunidade, a educação existe difusa em todos os mundos sociais, entre as incontáveis práticas dos mistérios do aprender. Primeiro, sem classes de alunos, sem livros e sem professores especialistas. Mais adiante, com escolas, salas, professores e métodos pedagógicos. Então, o autor desenvolve uma análise antropológica e sociológica a respeito das diferentes manifestações que a educação se apresenta, né, em múltiplas realidades socioculturais, né, sociedades consideradas, né, simples, sociedades complexas, mundos sociais, como o autor diz ali, sem classes e de classes. Enfim, nós temos ali, né, a presença da educação de alguma forma, seja ela formal, informal, ela estará ali presente. É importante nós destacarmos também essa questão de como a educação é utilizada, né, nesses diferentes contextos. A educação pode servir para emancipar indivíduos, como para a dominação desses mesmos indivíduos. Em se tratando dessa dominação, nós vamos presenciar, né, de forma explícita ou implícita, sutil ou não, né, todas essas questões no currículo, né? O currículo também enquanto instrumento de poder. O livro didático também podemos adicioná-lo, né, a esse exemplo, enquanto instrumento que pode favorecer a representação e a voz de determinados grupos, como pode servir para ocultar tais vozes, ocultar, ofuscar, impedir, né, essas mesmas vozes de se fazerem presentes, né, se autoafirmarem enquanto culturas importantes aí para a diversidade dentro de uma mesma sociedade, né? Nós não falamos em educação, mas falamos em educações. Da mesma forma que nós não falamos em sociedade, mas em sociedades. A educação pode existir livre e entre todos. Pode ser uma das maneiras que as pessoas criam para tornar comum, como saber, como ideia, como crença, aquilo que é comunitário, como bem, como trabalho ou como vida. Ela pode existir imposta por um sistema centralizado de poder, que usa o saber e o controle sobre o saber como armas, que reforçam a desigualdade entre os homens, na divisão dos bens, do trabalho, dos direitos e dos símbolos. A educação é como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam entre tantas outras invenções de sua cultura em sua sociedade. Formas de educação que produzem e praticam para que elas reproduzam, entre todos os que ensinam e aprendem, o saber que atravessa as palavras da tribo, os códigos sociais de conduta, as regras do trabalho, os segredos da arte, ou todos os dias, a vida do grupo e a de cada um de seus sujeitos, através de trocas sem fim com a natureza e entre os homens. Trocas que existem dentro do mundo social, onde a própria educação habita, e desde onde
ajuda a explicar, às vezes a ocultar, às vezes a inculcar, de geração em geração, a necessidade da existência de sua ordem. Então aqui o autor reforça, né, aquilo que nós já havíamos comentado e também expõe, né, uma palavra muito importante, aí, que são as trocas. Né? Quem ensina também aprende. Né? Nós vamos mais à frente falar a respeito de Paulo Freire. Né? Então a educação também ela decorre, ela possibilita essas trocas, né, recíprocas que vão somando, né, que vão aí acrescentando novas experiências, novas formas de pensar e de ser, né, aí no mundo. A educação existe no imaginário das pessoas e na ideologia dos grupos sociais. E ali sempre se espera, de dentro, ou sempre se diz para fora, que a sua missão é transformar sujeitos e mundos em alguma coisa melhor, de acordo com as imagens que se tem de uns e outros, e deles faremos homens. Mas na prática, a mesma educação que ensina pode deseducar e pode correr o risco de fazer o contrário do que pensa que faz, ou do que inventa que pode fazer. Eles eram, portanto, totalmente inúteis, entre aspas. Então aqui também nós temos a ênfase, né, naqueles aspectos já relatados. Bom, vamos agora assistir, né, um vídeo de Isabel Graham, fala da concepção de educação no MST. Então aqui nós já vamos partir, né, para um novo foco aí no que tange a educação. A educação do campo, ela tem uma especificidade. O campo está se esvaziando cada vez mais. E essa é a proposta desse modelo de agricultura que está aí. É esvaziar o campo e uma cultura, né, que é uma cultura da produção de alimento, né, de alimento da diversidade. Assim. É o campo dos camponeses, né, onde se produz diversidade, alimento saudável e tudo. O fechamento da escola ele vem contra esse modelo. E por isso que as escolas continuam sendo fechadas. E acho que essa nossa luta do não fechamento da escola, ela é uma luta que ela é muito maior do que o fechamento da escola. Porque fechar uma escola é simbólico. Você, ao fechar uma escola, você está dizendo só um pode viver. Porque né, quando se fecha uma escola, só a soja pode viver. Só a cana pode viver. O Movimento Sem Terra, pela educação, ele cumpre uma tarefa fundamental na história do Brasil, na minha avaliação. Eu acredito que hoje a educação do campo e a educação, principalmente nas áreas da reforma agrária, que é onde nós conseguimos incidir e nós conseguimos propor e fazer minimamente alguma coisa diferente, minimamente. Mas o pouquinho que nós fizer é grande demais. Nós estamos hoje com me parece assim que esse momento, o grande desafio que nós temos é incidir sobre a educação como um todo, sobre contra o empresariamento da educação nesse momento. A educação do campo e a educação do Movimento Sem Terra e o Movimento Sem Terra tem essa tarefa de manter a bandeira da educação do campo erguida, dizendo, nós precisamos de os camponeses têm direito à educação nesse país, da infância até um nível superior e pós-superior, acesso a melhores tecnologias e as melhores bibliotecas e laboratórios, né? Mas, para isso, nós precisamos lutar pela educação como um todo. Nós não podemos permitir que a educação pública seja privatizada. Nós precisamos garantir que a educação pública seja do povo,
que o povo possa dizer como deve ser essa educação, e quem tem que garantir o financiamento dessa educação é o Estado. Ora, uma outra maneira de se compreender o que a educação é ou poderia ser é procurar ver o que dizem sobre ela pessoas como legisladores, pedagogos, professores, estudantes e outros sujeitos, um tanto mais tradicionalmente difíceis de entender, como filósofos e cientistas sociais. Nos dois dicionários brasileiros mais conhecidos, a educação aparece definida assim: ação e efeito de educar, de desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e morais da criança, e em geral do ser humano. Disciplinamento, instrução, ensino. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, Caldas Aulete. Ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações jovens, para adaptá-las. À vida social. Trabalho sistematizado, seletivo, orientador, pelo qual nos ajustamos à vida, de acordo com as necessidades, ideais e propósitos dominantes. Ato ou efeito de educar. Aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas. Polidez, cortesia. Pequeno Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda. Bom, então nós temos a questão da educação, né, alinhada à questão dos movimentos sociais, como nós vimos no último vídeo. Também essa questão de conceitos e representações em relação a pessoas que estão, vamos dizer, próximas, né, ou que se dedicam à área. Então, nós teremos aí uma diversidade de entendimentos sobre o seu significado, né, e aqui o autor apresenta o significado formal, né, dos dicionários, e é interessante que a citação, entre aspas, né, ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações jovens, né, para adaptá-las à vida social, tem aqui nitidamente uma influência durkheimiana, né, dessa questão da transmissão, né, de valores de uma geração para outra, né? Então, a influência durkheimiana se faz presente aqui nessa citação, né, nesse conceito relatado. A educação não é mais do que o desenvolvimento consciente e livre das faculdades inatas do homem. Chaka. Então, aqui nós vamos perceber citações de filósofos, de pensadores, né, que esses mesmos pensadores achavam, né, entendiam por educação. A educação é o processo externo de adaptação superior do ser humano, física e mentalmente desenvolvido, livre e consciente a Deus, tal como se manifesta no meio intelectual, emocional e volitivo do homem. Hermann Hesse. O fim da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele seja capaz. Kant. É toda espécie de formação que surge da influência espiritual. Crick. A educação é uma prática social, como a saúde pública, a comunicação social, o serviço militar, cujo fim é o desenvolvimento do que na pessoa humana pode ser aprendido entre os tipos de saber existentes em uma cultura, para a formação de tipos de sujeitos de acordo com as necessidades e exigências de sua sociedade, em um momento da história de seu próprio desenvolvimento. Bom, aí o autor faz aqui um balanço, né? Procurei corrigir a visão estreita de que a educação se confunde com a escolarização e se encontra só no que é formal, oficial, programado, técnico, todos esses termos entre aspas, tecnocrático,
Se em algumas páginas falei dela como entre outros instrumentos de desigualdade e alienação, entre outras, imaginei-a como uma aventura humana. A educação existe em toda parte, e faz parte dela existir entre opostos. O que vimos juntos, leitor, acontecer na Grécia repete-se 1000 vezes, em 1000 tempos de outros mundos sociais. Entre sujeitos igualados pelo trabalho comum e o saber comunitário, também a educação pertence do mesmo modo a todos, e se existe diferente para alguém, é para especializar, para o uso de todos, o seu saber e o seu trabalho. Mais do que poder, portanto, ela atribui compromissos entre as pessoas. Friso essa última frase. Né? Mais do que poder, portanto, ela atribui compromisso entre as pessoas. Então, o autor, como dito, contribui de uma forma muito eficaz para que nós possamos também ampliarmos aí a nossa própria percepção, né, do que seja a educação, né? Partindo não de uma visão associada ao senso comum, né, uma visão fragmentada, limitada da educação, mas uma visão ampla, uma visão que consegue aí abarcar, né, variadas representações e conceitos, né, presentes em sua essência. Bom, então nós vemos aqui uma foto, né? Essa foto, contato entre pesquisador e os grupos pesquisados. Uma dialética pedagógica de mútuas trocas. Nós percebemos ali uma dinâmica de aprendizado entre o pesquisador, né, que se aproxima, né, que entra em contato com esses grupos, com universos diferentes aí, né, culturais do seu próprio universo, e a partir desses contatos ocorrem aí interações, ocorrem um diálogo, né, multicultural muito importante aí para o pesquisador, né, no sentido da compreensão do seu objeto de estudo, né, que são esses grupos, e também em relação aos grupos, né, que se colocam aí enquanto agentes sociais, agentes e fazedores, né, de cultura. Então, nós temos uma perspectiva pedagógica, né? Podemos falar uma perspectiva pedagógica que marca ambos, né? No caso, tanto o pesquisador, o antropólogo, o sociólogo, quanto as comunidades, os grupos, sejam eles pequenos ou maiores, né? Marcam a história, né? Fazem conjuntamente essa história acontecer. Bom, lembrando que em seus primórdios, os primeiros antropólogos fizeram aquilo que conhecemos popularmente como a pesquisa no gabinete, né? Então, não empreenderam esses contatos diretos, né, com esses povos, mas se basearam de um modo específico, né, em fontes secundárias, né? Seguindo, nós temos Florestan Fernandes, né, e a participação do intelectual nas lutas sociais. Muito se discutiu, especialmente no início, né, da sociologia, o que se refere à neutralidade do pesquisador em relação aos grupos, ao universo a qual estuda, né? Nós podemos falar que essa neutralidade é uma utopia, né? Temos o exemplo do Florestan, podemos também pegar o exemplo de Marx,
dentre outros intelectuais que participaram ativamente de passeatas, de lutas, de causas, né? Então, não estiveram aí alheios, né, à mercê desses movimentos, mas também puderam aí dar sua contribuição, né, a sua presença física nessas passeatas, nessas manifestações. Então, essa imagem é muito importante aí para nós refletirmos a respeito disso, né? Do compromisso que o intelectual, que o pesquisador tem com a realidade e, inclusive, essa possibilidade do intelectual, do pesquisador, também firmar compromisso, né, com essa realidade. De modo algum, esse compromisso firmado compromete a cientificidade, né, da pesquisa, mas faz com que o pesquisador até consiga olhar com mais qualidade, né, aquele recorte social a qual está inserido ou a qual pesquisa. Portanto, o estranhamento, a desnaturalização, em termos tão conhecidos, né, aí na sociologia, vão fazer sentido quando, a partir de uma perspectiva crítica, né, serem observados em relação às estruturas de dominação e as contradições que afetam essas comunidades, esses grupos, né, as minorias. Portanto, é interessante todos esses pontos aí que foram até aqui observados. Aqui, Leandro Carnal, qual é a função de um intelectual? O vídeo, né, com a entrevista do historiador, nós vamos agora assistir. Eu acho e tenho com alegria a ideia, desde que a palavra intelectual assumiu o sentido que nós damos a ela hoje, que foi com a Affaire Dreyfus na França, em que Zola se pronuncia sobre a questão da inocência do capitão Dreyfus. A partir desse momento, a opinião de um intelectual formal passou a ser decisiva na formação de opiniões. Cito como outros grandes exemplos no mundo, por exemplo, Sartre, ao dar opiniões sobre a Guerra da Argélia ou sobre as manifestações de 68, Michel de Foucault, ao dar uma opinião, inclusive equivocada, sobre a Revolução Iraniana de 1979. São pessoas de diferentes posições políticas que acharam que a sua voz e o seu prestígio intelectual valeria para defender bandeiras. Surge agora com as redes sociais, surgem outras categorias de pessoas de sólida formação, como Clóvis de Barros Filho, como o professor Cortella, como o professor Pondé, de sólida formação, todos em grandes universidades ou estiveram em grandes universidades, com títulos máximos, dando opinião permanentemente sobre relações humanas em todos os campos. Eu acho esse trabalho muito importante. Eu me sinto diminuído no meu potencial político se eu restringir tudo aquilo que caracterizou a minha formação a fazer o que eu farei nesse semestre na Unicamp, dar aula na pós-graduação para 15 alunos. Ora, dar aula na pós-graduação para 15 alunos é muito importante, porque eu estou formando professores universitários, vou dar um curso sobre teoria, Michel dissertou, vou dar um curso sobre teoria cultural. Eu vejo nisso um valor enorme e me dedico com entusiasmo a essas aulas. Mas se eu puder traduzir para muito mais gente,
questões como diversidade, tolerância ativa, combate ao racismo, convivência com uma sociedade líquida e diversa, eu sinto que isso pode ser feito. Então é um bem maior. E eu acho isso, não é uma ideia de missão, como meu ex e falecido, saudoso professor Nicolau Sevchenko fez em literatura como missão. Não é para mudar o mundo, mas para dar a esse mundo vozes que não sejam vozes monotemáticas e monocráticas, principalmente vozes de preconceito. E numa das suas crônicas você diz que pensar é complexo. E aí, de uma certa forma, também com esses textos e com o seu trabalho, você se coloca nessa posição de ajudar a pessoa a pensar, a encontrar outras respostas. Um colega meu definiu uma vez numa entrevista, o professor Cortella, que a função do intelectual é de um farol. Ele não indica o caminho, ele só ilumina as possibilidades. Então eu gostaria muito que acontecesse, e parece que acontece às vezes, de que tanto eu falar que Crime e Castigo de Dostoiévski ou Hamlet de Shakespeare mudaram a minha vida, que várias pessoas me digam, eu li o livro e também achei extraordinário. Eu não quero indicar o caminho para ninguém que não seja o caminho da descoberta, o caminho da leitura. Pensar é complexo, pensar é difícil, pensar implica sistema, pensar implica paciência e, acima de tudo, pensar implica ler detidamente alguma coisa, observar as nuances, fazer o que a gente chama em filosofia de uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação que não é certa ou errada. Não há uma maneira certa de ler Platão, não há uma maneira certa de ler o Hamlet, mas se você leu bem, independente da conclusão que você chegar, ela vai produzir um link muito grande com as suas opções e com a sua existência. Logo, pensar é libertador, mas é complexo. E hoje predomina esse pensar linear, pouco denso, rápido e que se emite uma opinião sem conhecer o tema. Bom, aqui nós temos uma proposta síntese, né, de tudo que nós vimos aí, né, no vídeo, a participação, né, de Leandro Carnal nessa entrevista e também da percepção, né, de Brandão em relação à educação e mesmo ao papel que o intelectual, seja educador, pesquisador, deve ter na sociedade. O intelectual não deve estar acima da sociedade, mas lado a lado com os demais agentes. Portanto, deve manter uma relação horizontal e não vertical, pautando-se pela cientificidade, mas ao mesmo tempo deixando seu gabinete, estabelecendo assim aproximações com seus pares, com as minorias e com os demais entes que compõem a sociedade a qual inclusive está inserido. Então, no conjunto desse pensamento, nós temos uma preciosa perspectiva pedagógica. O conceito ampliado de educação está contido aqui. Então, nós voltamos lá no título deste estágio, diferentes contextos educacionais. Então, dessa forma, nós faremos um trabalho que tenha maior qualidade, né, nas demais instituições, seja de sindicatos, associações de moradores, dentre outras instâncias, né, da sociedade. E aqui eu faço um paralelo com o educador na sala de aula, né, no processo ensino-aprendizagem, né, o educador é o intermediador e não detentor do conhecimento, como nós falamos anteriormente, né? E colocamos também que o pesquisador, o intelectual, exerce também
essa função, né? Esse estar lado a lado em relação aos agentes sociais é justamente uma mediação ou intermediação em relação tanto à produção do conhecimento como à dinamização deste. E aqui nós vemos as contribuições de Paulo Freire, né? Paulo Freire, que coloca essa citação: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, essa epistemologia, né, se faz aí muito importante, especialmente nesses tempos em que nós vivenciamos um momento de pandemia, né, situações que indicam um negacionismo, né, negacionismo em relação à mesma pandemia ou a processos de exclusão, né, e outros tantos formatos aí de negacionismo que temos. Então isso passa também por esse novo olhar, né, que tanto o educador como o pesquisador, enfim, o intelectual deve ter, né, em relação ao universo social que o rodeia e também aí uma ideia de totalidade, né, de todos esses processos. O pesquisador mantém uma interação dialógica com os pesquisados. Sua compreensão sobre o outro deriva da qualidade dos contatos que cultiva, né, que eu termino aqui colocando como a magia do encontro, né? A magia do encontro nada mais é do que a busca pelo outro, né? A empatia em estar junto desse outro e compreendendo a sua forma de vida, a sua percepção de mundo. Então, essa magia que perpassa tanto a perspectiva do campo do ensino-aprendizagem, quanto a perspectiva da pesquisa e do pesquisador. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, né, como nós já havíamos colocado lá no início, nós faremos a continuidade da resposta inicial, né, no segundo vídeo, que inclusive já convido, né, vocês a assistirem e participarem, que tratará a respeito da pedagogia social, né, as funções da pedagogia social e a interdisciplinaridade com a sociologia nesses processos, né, de dinamização, interpretação e intervenção, né, na realidade social. Então eu vou ficando por aqui e encontro com vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço.